Salve, salve aí, meus queridos! E aí, como é que vocês estão, hein? Tudo certo com vocês, alunos dos oitavos anos? Se a professora quiser pegar esse vídeo para trabalhar sobre a AP com vocês, está aí à disposição do oitavo B e do oitavo C também, ok? Bem, para que esse vídeo, meus queridos? Esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês é um vídeo sobre a AAP, Avaliação da Aprendizagem em Processo. Eu não gosto, não é do meu feitio, jogar qualquer coisa para vocês sem eu explicar. Então, essa semana, conversando com a coordenadora, com a Márcia, eu decidi fazer em 2 etapas a AP. E eu vou tentar ajudar vocês na medida do possível, ok? Então vamos lá. O que é que vai cair nessa AP? Então presta atenção aí. Questão número 1. Potenciar. Então, exemplo, eu tenho assim. Você tem que saber fazer potência. Então, questão número 1. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 2 ao quadrado, 2 vezes 2. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Vou multiplicar tudo. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 1, 36. Vejam, lógico que não é igualzinho que está na prova, mas é para você ter uma ideia. O outro, o armazenamento de dados em computadores utiliza potência de 2. Um arquivo com 2 elevado a 10, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um arquivo com 2 elevado a 8, é quanto? Como é que eu faço isso, professor? Ué, você tem que lembrar que 2 elevado a 8 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí você vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 16, 32, 64, 128, 256. Então, 2 elevado a 8 dá aí 256. O terceiro, Bento aprendeu que há frações que geram dízimas periódicas, coisas que nós já vimos. Ao observar a fração, aí ele deu uma fração, ele calculou corretamente qual a dízima. Então, meu querido, exemplo. Eu vou dar uma fração para você. 11 sobre 9. Eu quero saber qual é a dízima dessa fração. Você vai dividir, né? Você vai dividir 11 por 9, que vai dar 1 vezes 9, 9, dá 11, 2. Abaixa o 0, que é decimal. Vírgula. Abaixei 0, que é decimal, vírgula. 2 vezes 9, 18, sobra 2. Abaixa o 0 e vai baixando o 0. 2. Então, a dízima que corresponde a essa fração é 1,2222. Vejam, não tem segredo um negócio desse. Basta você dividir o de cima pelo de baixo. O 4 ele fez ao contrário. Pamela, ao dividir 2 números inteiros positivos, obteve uma dízima. É o
contrário dessa. É o contrário dessa. Então eu vou fazer o mesmo. Então olha só. Exercício 4. Eu tenho essa dízima. Eu quero saber qual é a fração geratriz que dá origem para essa dízima aqui. A gente chama de fração geratriz. É a fração que dá origem a ela. Como que eu faço, meus queridos? A gente já viu isso, mas vamos lá. Pega a parte inteira, separa. Parte inteira é 1. Separa. 1. Pega a parte decimal, que é 2, 2, 2, 2. Vejam, presta atenção no que eu vou falar. Qual é o número que está sendo repetido? Ah, é 2, professor. Bacana, 2. Se é 2, se é apenas um número que está sendo repetido, então você vai dividir por 9. Parecido com o que está lá na prova da AP. Aí você vai fazer. Presta atenção, número misto, fração mista. Primeiro, vezes, depois mais. Primeiro vezes, depois mais. 9 vezes 1, 9. Mais 2, 11. 11 sobre 9. Esta é a fração que dá origem a essa dízima, que nós chamamos de fração geratriz. Olha o exercício 5. Ele deu lá uma figura, um retângulo. E ele diz assim, exemplo, olha, um retângulo tem área de 18 metros quadrados. E ele deu uma tabela, onde você tem o comprimento e você tem a largura. Bom, nós temos que lembrar que a fórmula para calcular a área de um retângulo é base vezes altura. Comprimento, base, largura. Bom, tem que dar 18. Então, exemplo, pode ser 2 vezes 9. Pode ser 6 e 3. Pode ser 3 e 6. Pode ser um monte de conta. Aí ele diz assim, tem-se a, que é a área, que, neste caso, a sentença algébrica que relaciona o comprimento, que é o C, com a largura, o que é? Meu querido, basta você usar a fórmula. Quem é o A? Ah, professor, o A é 18. Quem é o B? Ah, o B é o comprimento. Quem é o H? Ah, o H é a largura. Ele quer uma fórmula que relaciona o comprimento com a largura. Olha, se o L está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 18, ficou feio esse meu 18. Vai ficar 18 dividido por L igual a C. Essa é a fórmula que relaciona o comprimento com a largura. Vamos lá. Um gráfico. Dos gráficos abaixo, ele deu vários gráficos lá abaixo. Qual que relaciona grandezas diretamente proporcionais? Meus queridos, guardam uma coisa na sua cabeça. Toda vez que você tem grandezas diretas, elas aumentam ou diminuem proporcionalmente. Se aqui está aumentando 2, ali está aumentando 2. Se aqui está aumentando 4, ali está aumentando 4. Se aqui aumenta 5, ali aumenta 5.
Então, o gráfico de uma grandeza, esse é o 5, esse é o 6. O gráfico de uma grandeza diretamente proporcional será assim, ó. Sempre partindo da origem e de maneira proporcional eles vão aumentando, ok? Isso daí não tem muito o que discutir. Volto já já, vou só apagar um pouquinho a luz aqui, já vem aí. Voltemos. Vamos lá, meus queridos. A questão 7 começa a usar a questão de regra de 3. Então, olha lá. Ele fala assim, ó, exemplo, não é igualzinho. Uma árvore de 3 metros de altura, 3 metros. Em certa hora do dia faz uma sombra também em metros, 4 metros. Aí ele continua, sabendo que a sombra da árvore é proporcional, ele já falou, ele não está falando que são inversamente proporcional, então você não precisa inverter nada, ao seu tamanho. Então, uma outra árvore de 7 metros, próxima dessa primeira, nesse mesmo instante terá uma sombra de... Então, uma outra árvore de 7 metros terá uma sombra de quanto? Meus queridos, regra de 3. Vai lá no YouTube e dá uma olhadinha lá. Bom, como ele já disse que são proporcionais, eu não preciso inverter. Então, 3 está para 7, 4 e x. Vou multiplicar em x, 3x igual a 28, que dá 28 dividido por 3, que vai dar um pouquinho mais que 9. Então, vai dar aproximadamente 9 metros. Lógico, né? Se a sombra aumenta, a altura da árvore no mesmo instante, também tem que aumentar. Mais um para a gente parar esse vídeo que já deu 13 minutos aí. A outra é uma regra de 3. É uma regra de 3 também. Só que ela é inversamente proporcional. Como é que eu sei, professor? Vamos lá, vou fazer a leitura para vocês aí. Parecido. Para produzir 500 metros de cabo telefônico. Cabo. 500 metros. 6 operários levam 12 dias. Operários, 6. Quantos dias? 12. Aí ele diz, a quantidade de dias necessários, dias, ele está perguntando quantos dias, de trabalho regular, mantendo o mesmo nível de trabalho, para produzir a mesma quantidade de cabo. Meu querido, se aqui é 500, se aqui é 500, esquece ele. Não tem necessidade de eu trabalhar com 500 se é igual. 500 dividido por 500 dá 1. 1 sem necessidade. Apaga isso. Olha o que ficou aqui. Operários e dias. Ele pergunta, para produzir a mesma quantidade de cabo, 9 operários. Meus queridos, eu já falei lá atrás. Toda vez que você tiver essas duas grandezas, operários e dias, essas duas grandezas são inversas. Quanto mais operários, menos dias trabalhados.
Se eu tenho mais operários, vai ter menos dia. Então, lógico que você vai ter que, né, perceber que essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Eu vou mudar um pouquinho para não fazer igual da prova. Ao invés de 9 aqui, eu vou pôr 12. 12 operários. Como as grandezas são inversamente proporcionais, correto? Você terá que inverter uma delas. Então, eu vou inverter essa daqui. 12 e 6, inverti essa, igual 12 e x. Agora que eu inverti, tranquilo. Vou multiplicar 72, portanto, 72 dividido por 12 vai dar 6 dias. Lógico, né? Se você aumenta a quantidade de operários, os dias diminuem. Um abraço, daqui a pouco estou de volta aí. Com outro, não nesse, com outro.